paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Encontra-se aqui em Apocalipse 5, a partir do verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mas disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meus irmãos, palavra aqui de Apocalipse. Nós sabemos que Apocalipse é um livro cheio de simbologias, porque trata de uma literatura apocalíptica. Nós encontramos porções na palavra de Deus, como em Daniel, nós vamos ver aqui inclusive, em Ezequiel, em outros profetas, e na Bíblia como um todo. Às vezes a gente vai achar uma simbologia muito extraterrestre, mas que não é nenhum tipo de faculdade mental posta em algum outro lugar, mas é simplesmente a revelação de Deus dada como algo que não é... é como se a gente estivesse lendo algo que é verdadeiro, mas camuflado, travestido, digamos assim, envolto de uma camada que apenas quem tem o Espírito Santo de Deus vai poder captar a mensagem que Deus quer falar através desta literatura apocalíptica, através desta grande simbologia. E Apocalipse, nós sabemos, é um livro repleto disso. E aqui no capítulo 5, os irmãos vão perceber que trata já no versículo 1, diz que na destra do que estava sentado sobre o trono. Quem que é esse que estava sentado sobre o trono? Primeiramente, lá em Apocalipse, no capítulo 1, nós encontramos até o versículo 20 desse mesmo capítulo, que seria o último versículo. A gente encontra como um prelúdio, uma introdução, uma parte inicial que vai dar base para tudo aquilo que a gente vai ver, que é basicamente um testemunho de João. Dali para frente, das suas palavras do Senhor Jesus que ele ia proclamar. E já no capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, no verso 22, a gente encontra toda aquela gama de cartas dirigidas às igrejas da Ásia Menor, digamos assim, a Turquia, hoje em dia, que são justamente cartas com conteúdo muito doutrinário e que seguem um padrão. Quando você for estudar, você repara que todos, em absoluto, Jesus sempre se apresenta, diz: eu conheço as tuas obras, aponta qualidades, defeitos e diz uma promessa. Teve algumas que tinham apenas qualidades e uma que teve apenas defeitos. Mas até para que teve defeitos, o Senhor Jesus estabeleceu uma promessa, porque Ele não olha para a sua igreja, para a sua noiva, para os seus filhos, como pessoas irrestauráveis. É claro que existem pessoas com a mente cauterizada. Paulo fala que quando nós repreendemos alguém, várias e várias vezes, admoestar, e essa pessoa não ser repreendida no Espírito Santo, ela não se arrepender, a gente deve tratar como um gentil, como um publicano. Mas houve ali uma aplicação da misericórdia do Senhor. Por que acontece isso? Porque o Senhor é paciente e misericordioso, mas há uma hora que o cálice da ira vai ser derramado, porque o Senhor não é só flores, Ele é amor, Ele dá a graça, mas Ele também é justo. Ele vai nos condenar pelos nossos próprios erros, e não foi Ele que errou, porque Ele deu a chance. Há testemunho de pessoas, por exemplo, que elas oram tanto a Deus para que Deus converta uma pessoa de sua família, ela não é convertida, e põe essa culpa na presença do Senhor. Mas não é sobre ele, é sobre a pessoa, porque nós sabemos, a nossa confissão de fé pentecostal clássica, que a graça ela vai ser sim irresistível. Então o papel do Senhor, Ele sempre vai querer nos salvar. 1 Timóteo 2:4 fala isso: o desejo do Senhor é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e que sejam salvos. Mas alguns se desviam, alguns não colocam no seu coração, porque a semente é jogada. Mas quem é boa terra, quem é terra pedregosa, terra espinhosa, ou no meio do caminho, é a própria pessoa. A semente não vai mudar. Se for semente verdadeira, o efeito é com Jeová.
depende da terra. A terra se vire aí, porque Deus é que vai fazer o negócio dele, esse germinar, depende ali de quem for. Porque Deus, ele salva a todos que cheguem até ele, até o altar dele. Mas a questão do uso é diferente, ele é seletivo com quem ele quer usar. Eu falei isso no último devocional. O Israel era repleto de homens, mas Moisés tinha um particular diferente com Deus. Josué também, filho de Nun, nunca se apartava da tenda, tinha uma história diferente com Deus. E tantos outros que a gente vê que tinham uma vocação pelo Senhor, porque o Senhor os levantou como líderes. Mas tem uma coisa, Josué, ele era desta maneira, ele era um líder grandíssimo, mas havia aquela questão daquela promessa, aquele mandamento, quero dizer. Porque tem gente que é chamado, lá em Mateus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós somos sim chamados à salvação. 1 Timóteo 2:4 novamente. Mas a questão da escolha do Senhor é no tocante ao uso, porque novamente ele não usa todos, mas o seu particular com cada um é mediante a nossa obediência, a nossa devoção. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Josué capítulo 1 é conhecidíssimo, só para a gente fixar essa questão do nosso serviço, para que Deus possa cooperar também. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado, a preocupação, o dever de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E por que isso? Porque a palavra do Senhor veio a Josué e ele quis que Josué permanecesse no seu caminho e prometeu a ele que o usaria como usou a Moisés, o seu servo, que foi achado morto, diz o versículo 2. Então, o Senhor vai querer nos usar, mas depende. Às vezes a gente não se aparta da roda dos escarnecedores, a gente às vezes se detém no caminho dos pecadores e se assenta no caminho dos escarnecedores. Mas o que é o contrário disso? Ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e noite. E aí tem o fruto, tem o plantio, tem o regar do Espírito Santo. A gente vê isso no Salmo 1, versículo 3. E quando a gente não tem essa substância, a gente vai ser como no versículo 4. Não são assim os ímpios, são, porém, como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Amém? Então, a gente vê sempre essa coisa. E João tinha, sim, esse particular com Deus. Então, quando o Senhor ele se apresenta essas cartas, logo após, antes de Jesus revelar qualquer coisa espiritual acerca da terra, acerca de tudo que ia acontecer aqui, coisa de selo, trombeta, tudo que ia acontecer na grande tribulação e depois reinado milenar, juízo final, nova cidade santa, Nova Jerusalém, até ali Deus havia revelado apenas porções do céu para João. Ou seja, antes da gente haver ali, da gente ter ali na nossa mente os cuidados, a Bíblia usa muito essa palavra, pelo menos nas versões Almeida, mais arcaicas, o cuidado do mundo basta ao próprio dia, o seu próprio mal, disse Jesus em Mateus 6. E a gente às vezes se preocupa, só que o desejo do Senhor é que a gente esteja com os nossos olhos primeiramente fitos no céu e não aqui na terra, porque se a gente se focar aqui numa questão de preocupação de caramba, isso vale muito, mas o céu vale mais. E quando eu digo isso, eu não quero excluir a questão terrena, a questão secular, porque Paulo diz que quem não quiser trabalhar não coma, mas é aquela coisa, olhos no céu e olhos na terra. E se a gente olhar para baixo, a gente tropeça. Essa é a única caminhada que é assim. A gente não tropeça se a gente estiver olhando para o céu. Agora, quando a gente se desvia, como para Josué o Senhor disse, para a esquerda ou para a direita, seja olhando para baixo, para cá ou para cá, a gente vai perder. E Paulo diz o quê? Olha para o alvo, que é Cristo, que a vitória te conduz. Então, ele vai revelar porções do céu e a gente encontra isso lá, justamente após o 13:22, capítulo 13:22, que encerra-se ali toda aquela mensagem às 7 igrejas da Ásia. O Espírito Santo diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É bom a gente guardar essa mensagem, porque a gente vai ver uma outra referência lá em Apocalipse 13:9, a respeito da nossa não estadia na grande tribulação. Novamente, nossa confissão de fé pentecostal
pré-tribulacionista, o assunto aqui é escatológico, por que não falar disso? E ele foi tratar aqui desses assuntos do céu, e tudo que envolve o capítulo 4 é como se fosse o contexto do capítulo 5, porque se a gente ler o capítulo 5, do 1 ao 5 unicamente, a gente não vai entender quem é que está sentado sobre o trono, a gente não vai entender quem são os anciãos, quem são os 4 seres viventes, quem que é ali, evidentemente o leão da tribo de Judá, toda a Bíblia, né? A gente sabe que é Jesus Cristo, já adiantando, mas a gente não conseguiria. E o que o capítulo 4 diz? Eu temo que esse devocional vai ser um pouco longo, Jesus, mas eu vou aplicar aqui a mensagem que ele trouxe ao meu coração. Lá no capítulo 4, que a gente vai ver justamente para a gente entender, o capítulo 5 diz o seguinte: depois destas coisas, que coisas? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Introdução, testemunho às igrejas e finalização justamente disso, no versículo 22. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A sequência imediata, a gente sabe, a Bíblia não era dividida em capítulos, aqui o texto era corrido, e aí depois houve essa divisão por uma questão organizacional. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A janela, porta da revelação, estava aberta, e no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quando aqui fala voz de trombeta, e depois fala sobe aqui e mostrar-te-ei, esta pessoa aqui trata-se do Filho. Do Filho. Por que do Filho? Porque lá no capítulo 1, nos versículos... Estou tentando me situar aqui pelo que eu escrevi. Dos versículos 10, a gente vai ver o seguinte, 10 e 11. Lá quando João já estava dando seu testemunho, digamos assim. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que você vê? Escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí ele se virou para ver quem é que estava falando com ele. E virando-me, quando ele foi ver quem é que estava falando com ele, ele viu 7 castiçais de ouro. Já adiantando, quem ele viu foi Jesus Cristo. Mas por que ele viu 7 castiçais de ouro? 7 castiçais de ouro, os irmãos sabem, os mistérios das 7 estrelas que viste da minha destra e dos 7 castiçais de ouro são o seguinte: as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Por que a gente vê primeiramente os 7 castiçais? Porque a igreja do Senhor é do Senhor. Não há como a gente olhar para a igreja e não ver Cristo nela, porque se a gente não vê o noivo na noiva, houve ali um divórcio, houve ali uma ruptura na câmara nupcial. Então, quando a gente olha para uma igreja e a primeira coisa que a gente vê nela não é o Senhor, ou a primeira coisa que a gente vê nela é um aparelho de som, assim, questão daquilo que mais chama a atenção de acordo com o propósito de quem está ali por trás. Então, quando a gente tem aquele aparelho de som, aquele jogo de luzes, aquela discoteca, aquelas danças proféticas com bandeiras flamejantes, então isso redireciona e a gente esquece que a presença do Senhor é simples. Há igrejas na África, por exemplo, que é só pau a pique, graveto e barro, bota ali, soca na parede, bota um teto, e aí o culto. E o que é que tem? Poder. Porque muitas vezes quando a gente olha e não vê o Senhor, é como Laodiceia. Por que como Laodiceia? Porque em 13:20, eis que estou à porta e bato. Jesus está fora da igreja. Mas o que é que essa igreja dizia? Sou cego, tenho uma vista boa e estou bem vestido. Aí o que é que ele fala? Vocês são pobres, cego e miserável. Mas ainda assim, como eu havia dito, ele condena, mas ele traz a promessa. Porque ele não vai condenar a gente, usando essas palavras, para que a gente fique mal. O diabo é assim. Ele é acusador, mas o Senhor é advogado. E o advogado, ele sabe dos defeitos do seu cliente, digamos assim. Mas mesmo assim, ele não deixa de defender. Mas tem vezes que o justo juiz vai nos condenar. Por quê? Porque a gente não agiu conforme a defesa do advogado.
digamos assim. E ele fala justamente, para vocês entenderem, lá no versículo 9, que antecede este que estou à porta e bato, diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Como, por exemplo, Provérbios 3. Lá em Provérbios 3 diz o seguinte, lá, se não me engano é o 11. É bem, muitíssimo usado esta palavra. Lá em Provérbios 3. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a que quer bem. E por que isso? Porque ele sabe que o pecado nos faz mal. E ele não quer que o mal que habita em nós fique em nós. E para que haja essa troca, é ele que precisa vir para nós. Ele arruma a casa do nosso coração, tira todo o entulho, toda a poeira. Mas se esse que nós que somos os clientes, se a gente falhar na defesa do advogado, a gente vai deixar a casa bagunçada e vai vir 7 piores. E os irmãos entendem o que eu digo. Então, ele já, lá prosseguindo no capítulo 4, eu pausei porque às vezes eu falo uma coisa, pego um negócio aí eu esqueço do que eu introduzi. Mas sim, era Jesus Cristo aqui. Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Uma coisa importante, lembrei de algo importante, é bom voltar lá para o capítulo 1, porque quando Jesus Cristo se apresenta, João vai dar características para ele. E a gente encontra sempre na Bíblia a questão do Filho do Homem. Na linguagem veterotestamentária do Antigo Testamento, a gente sempre encontra isso, mas é aquela coisa em letras minúsculas. Mas tem exemplos, como na fornalha, no livro de Daniel, ou em Daniel 7 e o capítulo 10 também, a gente encontra não só minúsculo. Por que minúsculo? Eu quero dizer porque filho do homem, eu sou o homem e o meu pai é um homem também. Mas Jesus Cristo é filho do homem por letras maiúsculas. Ele não é, eu sou santo, santificado, mas ele é santo com S maiúsculo, digamos assim. Eu sou um profeta, mas ele é o profeta. Como quando João Batista negou sendo o profeta. Ele era profeta, um profeta, mas o profeta ele não era, porque esse artigo definido traz justamente essa importância exclusiva. Ele é o Senhor. E há na casa de um empregado um Senhor, mas o Senhor é Ele, e mais que isso, é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E lá em Daniel, justamente, vai haver um paralelo lindíssimo, porque quando a Bíblia narra Jesus Cristo no Antigo Testamento, o Espírito Santo nunca falhou em fazer essa ponte com o Novo Testamento, porque toda a Bíblia é inerrante, isso é bibliologia pura. Se você disser assim, ouvir, porque dizer nenhum pentecostal verdadeiro vai dizer, mas quando você ouvir assim, saiba já que isso é vômito, é aquela coisa que seja anátema, ou qualquer outro evangelho que seja ainda pregado por um anjo, que seja anátema, que seja maldição, Gálatas 1:10. Paulo não cansa de repreender os falsos mestres. João diz em 1 João 4:1, amados, não criais em todo espírito, antes provai para ver quais são os que são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E isso há 2000 anos, assim, digamos assim, atrás. Imagine hoje, com essa temporada midiática aí, da tecnologia, quanta coisa que não é pataquada do espírito com E minúsculo. E esse paralelo com Daniel é um paralelo com Apocalipse 1 também. Porque quando, lá no 4, é o Senhor Jesus que diz, esse Senhor Jesus ele é descrito desta maneira. Quando João se vira para falar com ele vai descrever, no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quando diz aqui semelhante, não significa que é apenas parecido e que, portanto, não é. Na verdade, significa que é, porque como quando Nabucodonosor foi falar que havia ali um quarto homem, ele falou como um filho semelhante ao filho dos deuses, já prefigurando assim na sua linguagem que Jesus é filho de Deus. Ou como quando, a respeito de Daniel, os babilônicos falam que ele tinha o espírito dos deuses santos, dos deuses santos.
Erraram o número, mas acertaram a quantidade, porque Deus é santo. Por que falaram deuses? Porque o ambiente deles favorecia esse pensamento. E veja lá, semelhante ao Filho do Homem, aqui em letras maiúsculas. Essa luz aqui é difícil. Vestida até os pés, uma túnica única. Nossa, 4 GB já de arquivo. Pausou a gravação, vou ter que chutar. Meu Deus do céu. Mas amém. Eu vou entregar essa aqui amanhã, não tem como. Refletindo ao fornalha sua voz como a voz de muitas águas. E a sua cabeça? Não, errei tudo, calma. Voltando. Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito. Cingido. Com um cinto de ouro. Então, ele estava vestido até os pés com a veste comprida. Muito provavelmente o material era linho, porque Daniel vai falar isso. E tem um cinto de ouro. Ouro. E é ouro mesmo, ouro puro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Daniel vai falar isso também. E os seus pés, essa aqui é a parte mais estonteante. E assim que me impactou. Semelhantes os pés dele, também os braços, a gente vai ver. Semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, ou seja, uma multidão. Quando fala aqui latão, trata-se de um metal. Só que, na verdade, aqui é cobre. Por quê? Porque a palavra que se encontra aqui, deixa eu me lembrar aqui, é kalkos. No grego, kalkos. E esse kalkos remete a cobre. E esse cobre não está aqui por acaso. Agora vamos sim para Daniel de fato. Lá no 7 e 13, a gente vai ver a questão da identidade deste filho do homem. Diz o seguinte: e eu estava olhando nas minhas visões de noite, que o Senhor se apresentava muito a Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Novamente, um como o filho do homem, mas aqui é o filho do homem. Isso aqui é simplesmente a linguagem bíblica. E dirigiu-se ao Senhor de dias e o fizeram chegar até ele. Isso aqui, o versículo seguinte, Apocalipse está repleto. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Semelhantemente a sua palavra, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O reino do Senhor é um reino eterno, porque não é um reino daqui. E esse reino, que é um reino eterno, foi o escolhido por Jesus na sua tentação em Mateus 4. Porque os reinos deste mundo, que Satanás ofereceu, como se os detivesse, passam. Tinham até glória, mas passam. Mas o reino que tem glória e não passa é o reino dele. Então, muitas vezes a gente escolhe o pecado pelo gozo do momento, porque tem glória. Mas tem um gozo maior, que é gozo celeste, alvo mais que a neve, e que não passa, é eterno. Porque Jesus diz: vocês tornarão a alegrar-se, e a sua alegria ninguém vos tirará. Ninguém vai tirar. E ali, em Daniel 7, então a gente já vê a identidade. E em Daniel 10, o que é que diz em Daniel 10? Lá nos versículos 5, 6, o que é que diz? Lá na visão de escatológica também, porque a epígrafe diz: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Diz o seguinte, eu vou começar do versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho. Por isso que eu falei que aquela veste até embaixo era de linho. E os seus lombos cingido com ouro fino de ufaz. Veja que coisa. O mesmo Jesus, trajado nas mesmas vestes que se apresentou a João, apresenta-se aqui, tempos antes a Daniel. E o seu corpo era como turquesa, comparando aí a uma pedra preciosa. E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo.
a primeira relação. Por quê? Porque ele fala, João, que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. E a outra característica é os braços e os pés, que Daniel vai falar. E o que é que ele vai falar? Queria que esse brilho ficasse padrão, hein? O que é que ele vai falar? E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. O que é assacalado? Polido. Ali é aquele trabalho para ficar brilhante. É esse tipo de bronze. E esse bronze é cobre. Esse bronze aqui. Por quê? Porque aqui é um texto em hebraico, mas quando a gente vai fazer aqui traçar algum semelhante, é o mesmo para cálculos. E esse cálculos que está aqui, esse cálculos é de cobre e confirma que o latão, é cobre também. E agora, só que esse cobre não é um cobre qualquer, é o cobre do latão reluzente. Esse cobre é muito interessante porque a palavra ali não é só cálculo, é cálculo líbano, que é uma palavra tipo isso aqui, tipo isso. E esse cálculo líbano é basicamente cobre do Líbano, basicamente. E Líbano é uma porção aí da terra de hoje em dia, a gente encontra um país, mas do Líbano, essa porção, Cisjordânia, Palestina, Tiro, Sidom, essa galera toda aí, lá no Oriente Médio, que a Bíblia não cansa de narrar, porque tudo que aconteceu em relação ao povo de Deus foi situado aqui nessa localidade. E não cansa de ser narrado, mas um negócio interessante é que Líbano está na porção da terra prometida. Onde é que isso se confirma? Vamos ver lá em Deuteronômio 8. Na lei do Senhor de Deuteronômio, a gente confirma que o Líbano é porção da terra prometida. Confessa, pois, no teu coração, ou seja, na verdade, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Lembra da palavra de Josué. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra prometida. Boa terra de ribeiros, de águas. Salmo 1, versículo 3 nos lembra? De fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Aqui confirma o cobre e o Líbano. Lá em Josué 1, versículo 4. Veja só que coisa. Na mesma porção, ali, diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, versículo 3, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. E o rio Eufrates é ali acima do Líbano. Até lá, então passa, engloba tudo. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para onde o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Contanto que, versículo 6, 7, esforça-te, tem bom ânimo, então somente esforça-te, guarda a minha palavra, não se desvia. E outra passagem também, importantíssima, é lá em Gênesis 15, quando o Pai, na verdade, quando Deus Pai, vai fazer o seu concerto, sua aliança com Abraão. Lá está que no versículo 17, vou ler logo no 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto ou aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E toda a galera de baixo que ele escreve aqui, que Neu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, vão ser tuas. Então, terra do Líbano é terra prometida. Terra do Líbano está na porção daquilo que Deus havia dito que ia dar ao seu povo. E terra prometida, ali é geograficamente toda aquela porção, mas
Neotestariamente falando, na linguagem da Nova Aliança, terra prometida é o céu. Por que céu? Porque a nossa terra prometida foi declarada na salvação. Eu estou aqui neste deserto, mas depois da minha peregrinação, Pedro diz que nós somos forasteiros e peregrinos nas suas cartas, nós vamos para a terra prometida. Então, há um abate, há uma guerra, mas nós veremos este que tem latão reluzente, cobre nos braços e nos pés, e iremos para a terra prometida. E por que é que traz um abate e seguido de um renovo? Porque, novamente, terra prometida é como um renovo. Terra prometida é uma renovação, uma transformação, é uma promessa de salvação. Por quê? Porque lá ainda em Apocalipse 1, que é suco, irmão de Bíblia, quando João acaba de descrever, ele cai. Por quê? Ele cai, eu quero dizer, ele cai prostrado. Por que ele cai prostrado? Porque diante da glória de Deus, a gente não fica saltitando. Isso, o Espírito Santo causa um efeito nós que a gente fica alegre. Mas quando a gente experimenta a glória, de fato, manifesta do Senhor, a gente se põe no chão. Porque a partir do momento que o contato do céu vem até nós, a gente se coloca até com o rosto prostrado em terra. Porque o nosso lugar é embaixo, no lugar dele é em cima. Isso eu não digo posições geográficas ou celestiais até. Eu digo de glória. Quando o Senhor vem até mim, eu me ponho no meu lugar. Eu me ponho no meu lugar de servo, de dependente. E aí a glória dele é tão grande, irmão, que eu não consigo me permanecer de pé. Mas ele, diante disso, nos levanta. Porque no versículo 17 diz, João, e eu, quando vi este homem estonteante, este homem glorioso, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a destra do Senhor. Ele caiu como morto, mas o Senhor trouxe salvação para a vida dele. Isso é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá. Pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas. Quando a gente se põe no nosso lugar, tem revelação do Senhor. Às vezes você não ouve a voz de Deus, mas é porque você não está prostrado em terra. E quando a gente está, o Senhor estende a mão e Ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Porque quando a gente ouve que Ele é, a gente sabe que a gente não é nada. Quando Ele diz eu sou, a gente não fala eu sou, a gente fala o Senhor é. Porque a gente pode até ser, mas Ele não é só ser. Ele é o que Ele é. Ele, eu sou o que eu sou. Lá em Êxodo 3,14, é assim que ele apresenta a Moisés. E Jesus vai aplicar essa mensagem todinha no tutano dos fariseus, eles não aguentam. Aí eles, é porque está blasfemando. Mas era verdade. É verdade porque ele é a verdade eterna, o verbo da vida. E o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são, e as coisas depois destas onde acontecer. E aí depois ele revela o mistério das 7 e 7. Então, ali ele havia caído, e esse cara, esse homem, que é o cobre do Líbano, que representa ali o abate da vida, mas o consequente renovo do Senhor, porque ele é feito deste material, mas há ali a promessa da morada celestial, da terra prometida aos santos e fiéis. E aí, depois disso, ele escreve as cartas, e seguindo no capítulo 4, ele foi depois disso arrebatado em espírito. E viu justamente o trono. Agora a gente vai entender o que é o trono, quem está sentado. E logo foi arrebatado em espírito, versículo 2 do capítulo 4, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A gente sabe quem chamou ele é o Filho. Quem está assentado sobre o trono é Deus Pai. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, pedra preciosa, e da sardônica também. E o arco celeste, arco-íris,
estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E aí depois disso ele vai dar toda aquela revelação dos seres viventes e dos 24 anciãos. E essa porção tem uma passagem, essa porção do versículo 4, do versículo 3, tem uma passagem lá em Ezequiel 1, que a gente faz um paralelo. Espera que eu estou aqui. Lá em Ezequiel 1 e 28, que é a respeito deste arco. E aqui fala também da glória de Deus. Ezequiel é um livro que fala muito sobre a glória de Deus. Ezequiel 1, 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ali é o Senhor se revelando a Ezequiel. Novamente aqui, diante da glória, ele cai. Porque no hebraico, tanto no grego como no hebraico, glória significa peso. Então quando a gente carrega a glória, a gente se põe no nosso lugar, a gente se põe no chão, porque há ali um peso. E é um peso que não faz peso, porque a presença de Deus não ocupa espaço. O jugo existe, mas ele é suave. O fardo existe, mas ele é leve. E quando ele diz no versículo 1 que é a voz de trombeta, a gente encontra... Não, isso aqui eu já falei. Tá. Pronto. E é isso aí. Versículo 4, todo esse assunto. Então, assentado no trono, Deus Pai. Quem chamou ele? Deus Filho. Quando ele vai para o capítulo 5, vai haver toda aquela questão de selo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. No capítulo 5 vai falar toda essa questão do selo, da abertura dos selos. E aqui, irmãos, é uma questão escatológica muito importante. A gente sabe que todo Apocalipse mexe muito com isso. Mas logo após esses eventos, vai haver uma narração inteira sobre a grande tribulação. Até o capítulo 19, vai tudo... A besta que emerge do mar, da terra, e a grande prostituta, a grande meretriz, a Babilônia queda, as duas testemunhas, o falso profeta, o anticristo, e o selo, a marca da besta, muita coisa. E ali, o que é esse rolo, esse livro? Porque na verdade aqui fala livro, mas não é um livro, era um rolo. E esse rolo, nos tempos de João, era um documento, um pergaminho, um papiro de 10 metros que era selado com argila ou cera. E esse rolo que João vê, ele contém a lista do que Deus reservou para os últimos tempos. E ele tem 7 selos. Normalmente era só um, porque você abria assim. Mas ter 7 significa que é muito importante o conteúdo que está ali. E à medida que ele vai abrindo, vai revelando uma porção. Então, era um documento, digamos assim, muito importante. E quando ele fala que ninguém vê, que ninguém toca, que ninguém tem contato, é porque a revelação não é de outro lugar, senão do céu. Jesus diz a Pilato que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então tem gente que vem com muita história, mas só quem é digno de abrir o livro é o Cordeiro. A pessoa revela o céu e o mundo, não tem contato com o Cordeiro, mas quem tem revelação, porque o salmista diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, seguem a sua palavra, e vem com esse monte de coisa, mas tá aqui já, irmão, já está revelado já. A escritura maior é isso aqui. Ali a questão da revelação, dom de revelação, dom profético, o Senhor concede a cada um. Profeta não existe mais. Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. Mas ali o Senhor outorga esses dons ao crente, para que a gente possa centrifugar nessa máquina do Espírito e sentir a presença de Deus. Logicamente, maior que o dom é o fruto. Porque tem gente que tem o dom, mas não tem o fruto. Aí, meu filho, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o símbolo que retine de o cobre aí. Esqueci. Mas é tipo isso. E ele era
escrito por dentro e por fora, ou seja, tinha muito conteúdo, e selado com 7 selos. E aí o anjo bradou com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aqui havia essa grande dúvida, irmão. E ninguém no céu, veja só que coisa, nem um anjo, nem na terra, nem um prefeito, presidente da associação de morador, síndico de prédio, nem debaixo da terra, Satanás, muito menos, podia abrir o livro nem olhar. Porque quando a gente não tem a outorga, a entrega, a revelação direta do Pai, a gente não vai conseguir nem olhar para aquilo. Porque tem gente que quer olhar para a Bíblia sem ser sob as lentes do Espírito Santo. Você pode até olhar ali, destrinchar com o meu livro todinho, mas se você não tiver as lentes, a revelação não vem. Descobre o grego, o hebraico, o aramaico, até qualquer outra coisa que tiver aqui, mas não vai ter as lentes do Espírito Santo. Só que aí João desabou porque tinha que ter alguém para desatar, porque se não desatasse, ali, se não descortinasse essa janela da glória, que é essa revelação do livro, selado com 7 selos, o cumprimento escatológico de Deus, evidentemente não se cumpriria. Porque para que isso fosse concretizado, o cordeiro tem que abrir. E vai ser mediantemente aí aberto. Do capítulo 5 ao 19 é muita coisa. E eu chorava muito, João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, leão com L maiúsculo, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, porque ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, cantando: breve verei, alvo mais que a neve. Não é isso, mas... E salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Orações dos santos aqui não é santos católicos, é santos santificados, fiéis, os santos e fiéis da igreja do Senhor. Quando a gente ora, vai para essas taças, essas salvas de ouro. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. Pelo sangue de Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis. Esse povo que o Senhor comprou. Os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui é uma promessa escatológica, mas sacerdócio já é otorgado a nós, porque nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, geração eleita. E eles reinarão sobre a terra, milênio. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número de milhões e milhares de milhares. Veja que coisa. A adoração no céu é incrível, irmão. Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Veja aqui que ele é digno, porque ele foi morto. Paulo, no Cântico da Exaltação, em Filipenses 2, diz que Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós encontramos o Cristo exaltado, na sua terceira fase, mas que ainda vai vir para buscar a igreja. Nós sabemos, ele é eterno, estava antes da terra, veio, foi e voltará. E nesse momento ele está exaltado com o corpo à destra de Deus Pai. Porque, cristologicamente falando, isso é Bíblia,
Jesus Cristo nem sempre foi homem, sempre foi Deus. Mas quando ele se tornou homem, nunca deixou de ser. Ele está lá com o corpo. Não é uma alma penada. Vou abrir o selo. Ele está lá. Só é o Pai que não tem barbinha e tal. O Pai é Espírito. Jesus diz isso em João 4. E que com grande voz diziam que foi morto, receber poder, glória, honra e riquezas. E ouve a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer. Meu irmão, ele ouviu a criação inteira exaltar Jesus Cristo. Tem gente que não dá um glória, mas o peixe glorifica a Deus. E até pedra, se ele quiser, mas o peixe glorificar a Deus é porque é a criação, irmão. E o que é que eles disseram? Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostravam-se e adoraram ao que vive para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, quando a gente está aí, a gente encontra toda essa revelação, e esses selos vão começar a ser abertos no capítulo 6. No capítulo 6, os primeiros 6 selos vão ser abertos. Quando a gente já chega no capítulo 8, no verso, a partir do 1, vai se abrir o último selo e vai desembocar no verso 2 as 7 trombetas. Essas 7 trombetas, nesse contexto, a gente já não vai mais estar aqui na terra, porque lá em 13:22 diz que ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas em 13:9 não diz às igrejas. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, a gente não está inserido neste arremate tribulacional que é a grande tribulação. Novamente, nossa confissão de fé, pré-tribulacionista, não vamos passar por isso. Mas é importante que a gente entenda, porque ainda aquilo que a gente não vai passar, a gente tem que entender o que é que acontece antes para a gente estar preparado. E mesmo que a gente não saiba, tem que se preparar o tempo todo, porque a gente espera o Senhor agora. A gente espera Ele agora. Por isso que Ele não manda áudio no grupo de zap da congregação. Ó, terça-feira de manhã tô chegando. Porque a pessoa estava lá segunda-feira de noite. Eita, vou me aprumar aqui, sair do bar, que Jesus está voltando. Não. Ele veio como ladrão à noite. Mas quem é que Ele surpreende? Quem estava vendo Reels, quem estava comendo pipos, quem estava assistindo Netflix. Agora, se você estiver na porta, já abre. Não tem, tá com a botija de azeite aqui, queimando o tempo todo. Porque a gente vai subir num avivamento incrível, não vai subir ninguém seco. Vai todo mundo batizado ali, naquela apoteose de glória, e vai ser tremendo. Então, se hoje você tá aí, dobradinho na sala, dormindo no quarto, cuidado, porque tu não sabe a hora que o teu Senhor vai voltar. E é bom que quando Ele volte, tu não apresente um talento enterrado. Porque o Senhor deposita a vocação dele na vida da gente para a gente frutificar. A gente tem flores, a gente floresce, mas é para frutificar, porque flor indica que vai ter fruto quando a gente vai lá na botânica. Então tem que ter fruto, irmão. Você tem que receber 2, toma 4. Recebeu 5, toma 10. Recebeu 10, toma 20. Recebeu 50, toma 100. Porque o Senhor derrama a cada um segundo o dom que há em Cristo. Se eu não me engano, Paulo falou isso em Efésios. E aí vai ser aberto ali a questão das 7 trombetas. E quando é que isso vai acabar? Quando, novamente, vamos recapitular aí a escatologia pentecostal clássica. Nós vamos ser arrebatados. Por que a gente tá lá, quem tem ouvidos ouça, e não as igrejas? Porque a gente vai ter sido arrebatado. O Senhor vai ter nos trazido. Lá em 1 Tessalonicenses 5, a gente encontra aquela linda palavra, que é doutrina pura também. Não, é 4, na verdade. 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Trombeta, novamente dizendo aí. E trombeta, irmão, é alarido, voz de arcanjo, trombeta, é convocar o exército para a guerra. É convocar, reunir ali as tropas, todos os meus batalhões,
Porque tem gente que pensa que a igreja é hospital, a igreja não é hospital, a igreja é exército, mas no exército também tem hospital, também tem enfermaria, também tem departamento de saúde, e não é só isso, tem todas as armas que você quiser, infantaria, música, tudo. Porque a gente faz parte de um mesmo reino, mas somos diferentes príncipes. A gente faz parte de um mesmo corpo, mas somos diferentes membros. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque no céu não tem senha. Quer dizer, tem senha, na verdade, porque se tem uma ordem é porque tem senha, digamos assim, mas não tem esse caixa eletrônico. Opa, se aprecia que furei uma fila, porque a gente vai subir, mas depois que o pessoal que morreu em Cristo, a primeira ressurreição, a gente vai ver isso em Apocalipse 19, depois que o pessoal que morreu em Cristo ressuscitar, aí a gente vai lá, todo mundo junto. Depois nós, depois. Por quê? Porque não precederemos os que dormem, ele fala antes. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Arrebatados é um grande rapto, é um grande sequestro santo. Pegar a gente de surpresa. Quando Jesus fala breve venho, não é que ele vem daqui a 2 anos, é que ele vem de surpresa, ele vem repentinamente, quando ninguém espera. Quando ninguém, evidentemente, que não está à porta, esperando seu Senhor abrir. E aí seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tem gente que diz, não, mas aí é sempre, então não tem nada a ver com o arrebatamento. Mas aí vai estar sempre, porque a gente nunca vai deixar de estar com Deus quando a gente for arrebatado. A gente vai vir reinar com Ele, mas é com Ele, não vai ser sozinho. A gente vai ser os Trumps novos da vida, mas o nosso senhorio vai ser sobre Cristo, vai ser de Cristo o tempo todo. E Ele vem até as nuvens. Isso é a primeira vinda, porque a vinda de Jesus é subdividida em 2 etapas. A primeira vinda, arrebatamento, que só os santos, eu creio, verão, e a segunda vinda gloriosa, que diz que todo olho verá. E isso a gente vai ver lá em Apocalipse 19, agora. Então, sempre circunda nesse assunto. Quando a gente é arrebatado, a gente vai ficar lá nas bodas do Cordeiro, Apocalipse 19 de novo, já vou colocar aqui. E o mundo vai estar aqui na bagunça. É Apocalipse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí chega bodas do Cordeiro, o assunto, porque isso já vai estar acontecendo quando o que na terra está acontecendo, acontecer. Porque a gente vai subir e aí vai começar a grande tribulação. Porque a marca do não início da grande tribulação é a presença da igreja aqui na terra. Porque quando a gente subir, irmão, o anticristo já não vai ter mais limite, porque quem limita ele é o Espírito Santo. E aí quando a igreja sobe, ele vai ser não vai ser só o espírito dele que vai agir, mas ele próprio, porque a força dele, o espírito do anticristo já age aí o tempo todo. É ele que arquiteta muita coisa. Aí ele vai agir depois que a gente subir. Quando a gente subir, vai ser a maior bagunça. Mas aí a gente volta, reina o milênio, Satanás vai ser preso, depois a gente vai para o juízo final e outros eventos que a gente vai ver nesses outros capítulos. Lá em Apocalipse 19, vai falar a primeira epígrafe da queda da Babilônia e alegria e triunfos nos céus. Por quê? O que é essa Babilônia? Aí fala do sistema. Se você for ler esses capítulos, você vai entender toda a questão das bestas e tal. E aqui, a partir do versículo 11, a igreja, do capítulo 19, a igreja já vai estar arrebatada. Por quê? Porque diz assim, primeiramente no versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Bodas do Cordeiro é como uma festa, é a nossa alegria, é muito grande. E depois tem o Tribunal de Cristo, que não é para condenação, mas que é para distribuição de galardão, para a gente poder vir no milênio e receber a China, a Etiópia, Estados Unidos, Brasil. Por isso que quando fala lá na parábola, foste fiando pouco, sobre muito te colocarei, não é dinheiro, não é talento, denários, dinheiros. Poxa, você cuida do departamento, cuida bem, você vai reinar bem comigo agora. Agora se eu entrego um departamento, a pessoa não vai bem, não reina bem, enterra o talento, não multiplica, ela vai reinar o quê?
No máximo o Haiti. Ou então fica só espiando sem galardão. Aí é fogo. E foi-lhe dado que se vestisse a este povo de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Perceba que aí a igreja evidentemente já está no céu, porque para que seja puro e resplandecente e ser justiça dos santos, a gente vai estar lá. Porque aquilo que nos impede de estar com Cristo plenamente na presença de Deus, assim, aquela coisa mais palpável que tudo, que vai ser no céu, no ambiente de adoração tremendo, é o pecado. Só que João diz que quando for tirado aquilo que nos separa de Deus, a gente vai ser como Ele é e vai ver Ele como Ele é. Porque Ele fala, no capítulo 3 e 2 da primeira carta: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, perceba também que essas pessoas que vão ter essa linho fino, as costureiras celestiais, estão a todo vapor quando a gente vai cometendo esses atos de justiça aqui na terra. Porque a salvação não é mediante as obras, mas se a gente quiser ter o galardão, a gente tem que trabalhar para Jesus. E quem trabalha para Jesus vai ter uma vestidura completa. Para a gente não ficar nu, a gente vai ter essa veste. E quem vai e fica nu, não vai para lá, porque vai estar vestido. Por isso que ímpio não vai para o céu. E aí do versículo 9, do capítulo 19, antes do versículo 11, que já vai falar da vitória de Cristo, segunda vinda gloriosa, Cristo com a igreja, seu exército. A gente vai ver isso. Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí depois João vai adorar o anjo, aí o anjo fala: Nada a ver, que eu sou servo também. Lá no versículo 11, ele vai continuar, veja só. E vi o céu aberto. Agora, irmão, já não é isso aqui não é parábola. É um negócio de fato. A gente vai chegar. Porque tem gente que fala que o reinado de Cristo é uma hipérbole, ou que ele já voltou no seu coração e não vai voltar porque a volta dele foi no seu coração quando você aceitou Jesus. E vi o céu aberto, não tem nada a ver isso. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com a justiça. Aleluia! Ele é fiel, ele é verdadeiro. Testemunha fiel e verdadeira. Fala isso para si mesmo a respeito do seu servo. Não me engano, não lembro o nome dele, mas fala aqui em Apocalipse. As igrejas, se eu não me engano. E os seus olhos eram como chama de fogo, reafirmando aquela palavra de Apocalipse 1. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Eu não sei, porque só ele. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos. A igreja é o quê? Exército. Tem trombeta por quê? Somos exército. O que é alarido? Voz de guerra. Prepare-se para a batalha. Leia ali as guerras de Israel. É alarido, é trombeta, é marcha. E aqui, exército que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é que tem linho fino? Versículo 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E quem é que teve isso? Vindas são as bordas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? Eu e você, a igreja. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor e da ira de Deus do Todo-Poderoso. Lagar é aquele ambiente que o pessoal vai cultivar, digamos assim, o vinho, que fica pisando. Pesquisa na internet, você vai ver direitinho o vídeo no YouTube. Fica pisando para fazer ali, tirar todo aquele suco. No lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escritos este nome: é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo do seu exército. Mas não vai conseguir, não. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que se enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, que é Jesus, e todas as aves se fartaram da sua carne. Logo após, segunda vida gloriosa, vai vir milênio. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, que a palavra diz que é Satanás, a antiga serpente, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perceba aí que fala de besta e da gente adorar, mas aí a gente já vai estar arrebatado. Aqui trata-se daqueles que ficaram, que se converteram neste caminho e que vão tomar parte também do milênio, assim como os judeus, que no final da grande tribulação vão se arrepender. Romanos 11 fala isso. Mas os outros não reviveram, que são os ímpios, esta é a primeira ressurreição, até que os 1000 anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Meu irmão, depois disso Satanás é solto, vem o juízo final, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e finaliza no 22 e 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, que a tua esperança seja reinar com Cristo. Aleluia. Que a tua esperança seja estar diante de Deus com santidade no coração, porque bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro e entra na cidade pelas portas. Tem gente querendo pular o muro da salvação, mas é só as portas, meu amigo. E é estreita, mas quem passar não vai voltar mais. Ninguém tira. Tem gente que morre por causa de Jesus e pensa que estão fazendo bem, mas ali é só um passaporte sendo carimbado. Vou falar com meu Deus. Meu irmão, que seja essa nossa bendita esperança. Que seja essa nossa bendita esperança. Sei que demorou bastante, mas graças a Deus o recado foi dado. E que Deus abençoe a Igreja do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.